Vou pedir a Rose, tá? Para poder iniciar a gravação aqui, Rafael. Tá joia, Renata. Obrigado, viu? Por nada. Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecer aí a presença, né, a participação desse conselho acadêmico, que tem sido muito importante para o nosso campus, né? Hoje, basicamente, nós temos uma pauta do ensino, né, que nós estamos trazendo, e também, na verdade, mais uma deliberação que todos aqui já tiveram uma participação, já ouviram falar sobre a questão do formato em janeiro, né? Nós tivemos reuniões, né, com os técnicos, com os servidores, tivemos também lives falando sobre o tema também. Então, hoje nós vamos ter aí a última instância, que é relacionada ao Conselho Acadêmico do Campus Bambuí. Então, no primeiro momento aqui, né, nós vamos ter a questão da atualização da resolução que dispõe sobre as diretrizes, né, para a implementação das modalidades híbrida e de estudos não presenciais. Um documento, se não me falha a memória, ele vai para a sua terceira atualização, né? Nós tivemos a participação das diretorias, a quarta, né, Luciana? Bem lembrado. Então, nós tivemos a participação da diretoria de ensino, né, a diretoria de pesquisa, inovação e pós-graduação, e a diretoria de extensão, esporte e cultura. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para a professora Luciana para estar puxando essa primeira pauta nossa aí. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Ok. Beleza. Bom, gente, acho que o professor Rafael já fez aí uma boa introdução. O documento, né, que foi enviado para todos vocês, eu fiz alguns destaques neles para mostrar as principais mudanças, né, que tiveram, é a quarta atualização, e aí eu acho que depois a gente pode passar para as considerações. Eu achei melhor marcar no próprio documento do que nos slides, tá? Então, vou projetar aqui para vocês, mas é coisa bem rápida mesmo, porque acredito que todo mundo já tenha lido aí o documento, né? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui certinho. A gente ainda está acostumando com Teams, né? Uai. Aqui já projetou. Apareceu? Já apareceu. Então, peraí, que agora acho que eu que tenho que mudar aqui. Então tá aparecendo, né, o PDF, minuta resolução. Eu destaquei, pessoal, primeiro, nessa primeira parte, né, dos considerando, que a gente cita as várias legislações, a gente tirou algumas que já estavam defasadas, e eu destaco para vocês aqui essa instrução normativa do IFMG, a número 1 de 2021, que atualiza a instrução normativa do ano passado, que trouxe sobre o ensino remoto emergencial, sobre a qual a gente construiu as diretrizes do nosso ENP. Então, essa daqui está bastante atualizada e já fala dessa questão do retorno presencial, ela é de junho desse ano. Aí, na sequência, né, a definição da modalidade híbrida, que apareceu no artigo 2º, a gente trouxe esse destaque, né, composta principalmente pelas aulas presenciais, e o AVA, a modalidade de estudos não presenciais, desenvolvida no AVA, né, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, sendo algo complementar. Então, a gente já colocou isso aqui nesse capítulo de definição. O calendário acadêmico, esse capítulo foi atualizado conforme o calendário já aprovado por este conselho, né? Colocamos um parágrafo único aqui de observação para os cursos semestrais da oferta de algumas disciplinas condensadas. Basicamente, a gente tem o caso de 2 disciplinas que são do núcleo de química, que já estão sendo ofertadas nesse formato condensado. Uma análise entre colegiado do curso e a diretoria de ensino, são casos extremamente excepcionais, por conta da disponibilidade mesmo do professor e de laboratório, de toda uma peculiaridade aí para que pudesse ser possível atender aos alunos da melhor forma. Aí esse capítulo 3º talvez foi o que mais teve mudanças, que ele fala das disciplinas, né?
regulares de voltarem ao presencial, então, nessa modalidade híbrida, sendo adequado o plano de ensino, não tendo mudança no conteúdo programático, já de acordo com o projeto pedagógico do curso e tudo mais. E aí, no artigo 8º, a gente fala de uma disciplina ou outra ser mantida na modalidade ENP, no caso do docente ser do grupo de risco, no caso do docente apresentar alguma justificativa, né, não só o grupo de risco, mas pode ser alguma outra excepcionalidade, e no caso das disciplinas dos terceiros anos, antes disso, no caso das disciplinas que são na modalidade de estudos orientados, que é, no caso, as dependências, né, as famosas dependências que os alunos dos cursos técnicos integrados cursam em paralelo ao novo ano escolar. Então, essas disciplinas também serem mantidas na modalidade ENP, e as turmas de terceiros anos dos cursos integrados, as disciplinas poderiam ser ministradas exclusivamente em ENP, considerando os fatores de fase final de integralização do curso e impactos socioeconômicos aos discentes. Talvez seja esse o ponto que a gente precise ter maior atenção dentre os vários que vamos deliberar aqui hoje, se a gente vai manter os terceiros anos exclusivamente em ENP, ou se a gente vai colocar a possibilidade do híbrido, né, com aulas presenciais facultativas, com presença facultativa para esses alunos. A parte das matrículas aqui não muda muita coisa, sendo regido pelo controle e registro acadêmico. As metodologias de ensino, né? Algo que também não mudou muita coisa para a parte ENP. Para a parte híbrida, voltando muito o que a gente tinha no presencial, né? As aulas conforme o horário acadêmico. E, de todo modo, as disciplinas acontecendo presencialmente têm uma parte complementar no AVA Moodle por conta do cumprimento da carga horária e do conteúdo programático. Só as aulas presenciais que a gente tem até abril, no caso dos cursos semestrais, e até fevereiro, no caso dos cursos integrados, não dá tempo de cumprir tudo, ainda que todas as aulas presenciais de acordo com o horário acadêmico a partir de janeiro. A ideia é que o AVA Moodle seja algo complementar a esse ensino. Gente, eu não sei se eu estou passando muito rápido, mas é só um panorama geral mesmo, entendendo que vocês já leram e depois qualquer coisa eu volto aqui. Na parte de avaliação, eu queria destacar o artigo 22, que fala da autonomia do professor para aplicar avaliações presenciais e aplicar avaliações online, mas a gente não recomenda avaliações online por conta de toda a dificuldade de conectividade que a gente vem vendo nesses quase 2 anos aí de ENP. Então, a gente colocou essa recomendação. No caso de atividades avaliativas online, né, serem mantidas online, prevalece aquela questão do mínimo de 7 dias para postagem, né, dos conteúdos e respeitando o horário de 23 horas e 59 minutos da data limite. A gente não colocou 14 dias para o caso dos integrados, porque não teria mais as agendas de postagem. E a gente está com um prazo aí mais exíguo, né? Então, a gente colocou para todos os cursos semestrais e anuais o prazo mínimo de 7 dias para entrega das atividades, exceto nos casos de recuperação, esse prazo pode ser menor, e o prazo pode ser maior no caso de discentes atendidos pelo NAPNE. Bom, aí tem toda uma questão aqui de atestado que continua. O que mudou das monitorias é a possibilidade das monitorias acontecerem presencialmente. A parte toda do NAPNE também, discentes com necessidades educacionais específicas, continua. Tem vários casos atualmente em análise, alguns casos até bem delicados, mas não cabe eu detalhar aqui agora. No caso da frequência, né? Disciplinas na modalidade ENP, conteúdos trabalhados na modalidade ENP, continua sendo a entrega de cada atividade avaliada em nota e avaliada também como presença. E no caso da modalidade híbrida, se tem aula em ENP, do mesmo jeito, a frequência é ferida por entrega de atividades, aulas presenciais é frequência em aula, tá? Tal como era em mundo antigo aí. No caso da modalidade híbrida, presença facultativa às turmas dos terceiros anos dos cursos integrados, como já foi mencionado mais cedo. Acho que até o professor João já tem uma sugestão aqui de mudança desse
desse trecho, da gente subir ele para ficar mais claro, né? Já chegaram alguns comentários, assim, algumas sugestões de alteração, depois o professor Gabriel vai falar também da parte da pós-graduação, mas que não deu tempo de incorporar na minuta antes dela ser enviada aos conselheiros. E aí, acho que é isso, fala aqui das atribuições, teve alguns ajustes que a gente colocou, destaco aqui dentro do artigo 47, os discentes que têm alguma comorbidade, né? Então, foi inspirado no que está acontecendo para os próprios servidores, o discente que, mediante autodeclaração, apresentar alguma das condições abaixo, pode cursar, né, o seu curso no regime excepcional de estudos. Então, idade superior a 60 anos, obesidade, hipertensão arterial e várias outras aqui comorbidades, tá? De modo geral, é isso, pessoal, que eu achei que valia a pena destacar para introduzir mesmo a nossa conversa, né? E aí a gente fica à disposição aí para estar dialogando com vocês, para estar esclarecendo as dúvidas e tudo mais. É isso. Não sei se deu para ouvir bem, eu estou aqui com o home office hoje. Tranquilo, professora Luciana. Aí é duas dúvidas. Se a gente pode abrir para perguntas mais direcionadas ao ensino, se o professor Gabriel Jacques já quer fazer as suas considerações também. Aí vocês acharem melhor aí o encaminhamento. Você quer comentar alguma questão, Gabriel? Posso colocar o que eu... vou colocar as coisas da pós-graduação, são detalhes pequenos. Eu até conversei com a Luciana, mas como o documento já tinha ido, então, se todo mundo tiver acordo com a pós-graduação, a gente fecha esse primeiro documento e depois talvez vai para alguns problemas pontuais. Eu vou colocar aqui então, porque eu acho que é mais fácil ir mostrando onde que eu fiz as alterações, tá? Ok, Gabriel. Deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui no Teams. Tela cheia, é a mesma coisa, né? Tá aparecendo alguma coisa? Tá na sua tela do Teams. Tá. Aí você pode ir para da minuta que vai dar certo. Tá. Isso, agora tá aparecendo. Deixa eu só abrir aqui, ó. Vou voltar lá em cima e vou descendo. A primeira coisa aqui foi o calendário acadêmico, que o mestrado ele está em calendários diferentes, né, do calendário da graduação e do curso técnico. Então, para a pós-graduação, já é o primeiro semestre letivo de 2022, e não o segundo semestre letivo de 2021. Então, simplesmente adicionei, né, um complemento aqui, que é o primeiro semestre letivo de 2022 para os cursos de pós-graduação. Aí teve que melhorar um pouquinho o texto, né, porque ficou no plural. Aqui na oferta de disciplinas da modalidade ANP, que foi uma recomendação até da coordenadora do mestrado, para pôr um parágrafo específico, que na pós-graduação somente será permitida de acordo com o regulamento do curso e regras estabelecidas pela área de avaliação da CAPES, porque a CAPES ainda não impôs nada, né, sobre manter alguma coisa NP para o ano que vem. Então, é só um detalhezinho aqui, porque se vier alguma recomendação da CAPES para que não tenha nada em NP, não vai poder ocorrer dentro do mestrado, né? São regras um pouco diferentes. Então, a gente pôs uma opção aqui que na pós-graduação tem umas regras um pouco diferentes. Das matrículas. As matrículas aqui falavam de técnico e graduação, né? E a pós-graduação tem a sua secretaria própria, né? De matrícula, que é o núcleo de controle e registro acadêmico da pós-graduação. Então, só adicionei mais um artigo aqui. Aí, Luciana, se for aprovado, tem que mudar tudo para baixo, tá? Então, aqui vira um 11, aí vira 12, tudo para baixo. Descendo. A parte de recuperação. A recuperação em disciplinas do mestrado são um pouquinho diferentes. Tem algumas regrinhas próprias. Então, também uma recomendação da coordenadora para que
nos cursos de pós-graduação, a recuperação conte lá no plano de ensino aprovado no colegiado de curso. Isso é uma recomendação da coordenadora, tá? Aqui só uma complementaçãozinha, que são atribuições da coordenação do curso, o que está aqui, mas também na resolução de cada curso, né? Na pós-graduação tem uma resolução própria. Então, para manter isso aí, só para contar, né, que isso aqui não sobrepõe a resolução de cada curso. E aqui é a mesma coisa, né? Sendo submetido aos regulamentos de ensino, disciplinar, e nos cursos de pós-graduação, o regulamento do próprio curso, que ocorre aí para as regras do próprio mestrado, né? Tem regras um pouco diferentes do curso de graduação e do curso técnico. Então, são só essas mudanças mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, também eu posso comentar. Vou parar aqui agora. Parar de compartilhar. Obrigado, professor Gabriel. Tá, então, agora eu peço aí, né, aqui também tem o recurso da mãozinha, né, tem o chat também. Então, vamos abrir para as discussões, considerações sobre o documento. Tá? Então, aqueles que tiverem alguma dúvida aí, fiquem à vontade, gente. Professor João, boa tarde, fique à vontade. Opa, boa tarde. Então, eu li o documento e já até enviei algumas sugestões para a Luciana. Aí, algumas delas são simplesmente uma troca de ordem textual, que não interfere no dominó das ideias. Então, aqui, se tiver como, eu gostaria de sugerir somente aquelas que causam mudança no texto. O resto é só mudança de ordem, então eu acredito que não afeta nada. Aí eu posso enviar para a diretoria de ensino separadamente, porque senão fica muita pequena coisa para falar. Então, aqui, eu li de novo o texto, né, para ver se minha mente ficar mais madura, né, para dar algumas sugestões. E eu posso abrir a apresentação também, só para mostrar, se eu conseguir, né? Fique à vontade, João. Assim, muito obrigado. Conseguem ver a tela? Ok. Não, perfeito. Então, uma das sugestões aqui é no item 2, né, do artigo 8, que aqui fala o docente deve prestar justificativa via SEI até o dia 18 de dezembro. Tá? Justificativas analisadas semanas entre 10 e 15 de janeiro. A minha ideia aqui nesse item é também colocar uma extensão de tempo. Por exemplo, que essas análises aqui, além de ser feitas também no dia 10 e 15 de janeiro, vão ser feitas posteriormente nas semanas de ambientação. Porque eu acredito que essa minuta deve valer para o resto do ano até tiver futuras mudanças. Então, um adendo aqui no texto, propiciando que isso aconteça também no futuro, nas semanas de ambientações. Minha outra sugestão aqui é no artigo 11, parágrafo 3º, que aqui fala que os encontros têm que ter, em média, 60 minutos. A minha ideia é estender para 100 minutos, porque eu acho que 60 é muito pouco. Então, estende até 100. Aí tem os limites máximos para o professor não ficar lá também na sala parado. Ou quando todos os alunos tirarem suas dúvidas, né? Ou se o professor aparecer e o estudante também não comparecer, né? Quer dizer, se o docente comparecer e nenhum estudante não comparecer, em 15 minutos, aí dá esse encontro simples encerrado também. Esse aqui não tem nada para falar de mais um minutinho. Aqui é uma mudança de texto simples, né? No lugar de deverão, minha sugestão é colocar poderão, né? Ou seja, que é facultativo que o professor coloque alguma coisa nova muda em relação ao material. Falo isso principalmente por causa das disciplinas que são práticas, né? Então, o professor capaz que ele quer fazer todo o material prático em sala de aula, né? Botando somente as atividades avaliativas para fazer no Ava Moodle. Então, aqui um poderão para abrir essa possibilidade. Não dá uma obrigatoriedade que não precisa.
Aqui, só acrescentar o Teams, né? Microsoft Teams, que a gente está usando. Deixa eu ver aqui, isso que é uma dúvida. Esses questionários aqui, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luciana. O intervalo de tempo para fazer esses questionários, eles vão ser equivalente à aula-hora presencial? Como que a gente faria mais ou menos esse peso aqui? Eu poderia fazer, Luciana? Então, João, essa questão do questionário, a gente teve bastante, acho que dá para dizer problemas mesmo, né? Mas não num tom pejorativo, várias situações assim pedagógicas, o pessoal questionou muito, especialmente os alunos, que os professores davam muito pouco tempo para fazer o questionário, porque, né, dá para editar lá no Ava Moodle a configuração de tempo máximo, né, para poder fazer. E aí foi pensada a questão de 50 minutos de acordo com uma aula presencial mesmo, tá? Salvo engano, essa alteração foi na segunda atualização da resolução do ANP. Então, sim, considerando um tempo de uma aula presencial. Isso vai contar, por exemplo, quando eu for lançar, por exemplo, no diário, eu colocaria que então vamos supor, se é 50 minutos, eu coloco lá, avaliação no Ava Moodle, coloco lá, normal. Isso que eu gostaria de saber. Ah, não, perfeito. Pode sim. O lançamento de aula. Pode sim. Obrigado, Luciano. Esse artigo 25, o que me deu dúvida é essa ideia aqui, desde que não seja reprovado por frequência. Aí, eu não soube, assim, na hora eu escrevi isso daqui, eu não tinha visto chegar na parte da frequência aí, então deixei a pergunta em aberto. Dou duas sugestões aqui, né? Que a primeira é que não seja contada as atividades avaliativas desse semestre. Desculpe-me, até dezembro desse ano. Porque os alunos não sabiam, né, que isso poderia ser atrelado à frequência. Então, eu acho que seria, tipo, para evitar essa dúvida. E a outra é para colocar um artigo antigo que tinha também nas resoluções anteriores, que a frequência ela tem que ser lançada somente no final, quando o estudante fez todas as atividades avaliativas. Qual o motivo para isso? É por causa do próprio meu IFMG, que você lançar a falta lá e salvar, ele congela. Aí, por exemplo, diga. Desculpa, João, mas porque senão eu vou perder aqui o raciocínio. Salvo engano, a gente até já teve essa discussão aqui no Conselho, de colocar na resolução a respeito do lançamento de frequência só ao final da etapa, né? Que é a nossa recomendação da DE, mas ela vai contra o regulamento de ensino. Então, assim, a gente está fazendo essa orientação nesse contexto de excepcionalidade do ENP, principalmente, e aí só os casos mais críticos, digamos assim, eles acabam sendo revistos nos conselhos de classe, colegiado, e aí o professor tem que pedir lá na secretaria, se já tiver lançado tudo, para poder mudar e editar, né? Mas o que o regulamento de ensino fala é que a gente tem que ir lançando a frequência, as notas, conforme vai tendo o decorrer do semestre. É a orientação oficial. Então, é complicado da gente colocar isso na nossa resolução de lançar somente ao final, tá? Seria algo bem excepcional mesmo, então, por isso que não consta na resolução. E o que você falou anteriormente sobre os alunos não estarem sabendo da reprovação por frequência é algo que talvez não tivesse com essa grafia, mas é algo que já está comunicado desde o começo do ENP, do atrelamento da frequência à entrega de atividades, tá? Então, assim, uma vez que se o aluno não entregou atividade, ele não tem nota e ele também não tem frequência. Então, isso acaba impactando ali, especialmente os integrados, né? Porque no curso semestral passa um pouco mais rápido. No integrado, que você tem ali os trimestres, a gente chegou a ver aluno que estava no final já do segundo trimestre, não tinha entregado praticamente nada, então esse aluno estava já reprovado por falta, estava quase que reprovado por nota, e aí o problema é ele chegar lá no exame final, fazer o exame final, sendo que ele não fez praticamente nada para trás.
E aí ele não fez nada para trás, ele foi impactado tanto pela nota quanto pela frequência. Não, entendi. Aí foi no diálogo com os coordenadores de curso que a gente decidiu deixar esse artigo mais claro. Se o aluno não tem frequência, como é que ele vai fazer o exame final? Talvez ele já esteja reprovado por frequência. E nos integrados, especialmente, a frequência ela é global, né? Ela não é por disciplina. Então, impacta todas as disciplinas, é uma forma aí de tentar trazer mais os alunos, tá? Foi nesse sentido que foi colocado dessa forma. Ah, não, perfeito. Obrigado, viu, pelo esclarecimento. Que essa conversa com os coordenadores eu não tava sabendo, não. Obrigado. É que minha preocupação mesmo é o meu IFMG, que ele tranca, né? Aí você para de lançar a nota. Mas é perfeito. Obrigado pelo esclarecimento, Luciano. Aqui é o quarto item, né, do artigo 32, que essa comunicação, que fala aqui sobre qual que é as atribuições dos docentes, né? Entre eles, ao ser tutores, né, dos monitores, aqui fala que qualquer cancelamento, alteração de tutor, assim, etc e tal, tem que comunicar com o diretor de ensino. Mas eu, pessoalmente, acho que seria mais interessante que se essa responsabilidade aqui fosse da coordenação de monitoria, porque a gente é a última ponta de saber que o monitor saiu. Que primeiro é o monitor que sabe que ele quer sair, depois é a coordenação, aí por último é o docente. Aí talvez seja interessante colocar aqui que seja atribuição da coordenação de monitoria. Ô, João. Sim. Nesse caso, a gente copiou do regulamento novo das monitorias. Novo, na verdade, ele é do início de 2020, ele é de pouco antes da pandemia. Então, a gente colocou exatamente como estava lá. Mas, na prática, né, é a coordenação de monitoria, por mais que chegue, por exemplo, no e-mail da diretoria de ensino, a gente vai encaminhar para a coordenação de monitoria mesmo, que não deixa de fazer parte da diretoria de ensino. Ah, não, perfeito. Aí essa redação é porque está nessa instrução normativa, é uma instrução normativa da PROEM sobre as monitorias. Ah, não, perfeito. Então. Obrigado pelo esclarecimento novamente. Deixa eu ver aqui, qual que é a última? Não, perfeito. E aqui a única dúvida é a seguinte, que eu notei, posso estar enganado, que essa parte que está similar às normativas anteriores. Aqui, o NAPNE chegou a sugerir alguma mudança de ação por causa do sistema híbrido ou não? Não, a única questão seria a possibilidade de atendimentos presenciais, que estava em suspenso nesse contexto do ANP, né, exclusivo ANP da pandemia, mas toda a parte de assessoramento do NAPNE também está de acordo com a instrução normativa geral do NAPNE do IFMG, não só da nossa especificamente. Aí não teve nenhuma sugestão de alteração, não. Ah, não, perfeito. Então é somente isso mesmo, que o resto é só mudança textual, assim, que não, pelo menos no meu ponto de vista, não tem impacto nenhum na resolução, assim, da parte legal dela. Então, encerro minha apresentação e muito obrigado, atenção de todos. Ô, João, eu posso te fazer um pedido, porque antes do que eu comecei a comentar, você tinha falado e eu não fui comentando junto, que aí eu acho que já fica mais fácil para esclarecer, se os conselheiros concordarem. Não queria te interromper, mas é porque foi ficando bastante coisa. Não, sim. Se você puder voltar. Esse aqui é o primeiro, que é a sugestão para estender para semanas de ambientação. As futuras, né? Não esta. Ah, sim. Você até colocou que essa resolução deve valer tipo ao longo do ano, né, de 2022. E a gente acredita que não. A gente acredita que já deve ter que atualizar depois do término do semestre 2021/2, tá? Então, por isso que a gente não colocou. Acho que é válida a sua colocação para a gente observar para as próximas, mas vai depender muito do contexto da pandemia, né? Se vai ser possível que 2022/1 seja totalmente presencial, sem grandes ajustes. Então, vai depender muito. A gente preferiu deixar dessa forma, mais voltado mesmo para a finalização do ano letivo 2021. Não, perfeito. Essa aqui de aumentar o tempo? Você sugeriu 100 minutos, né? Isso, 2 horas aulas, basicamente. Do encontro síncrono.
Uhum. A gente colocou essa duração média, né? Mas assim, não tem problema ser uma duração maior. O que a gente tem visto de relatos assim dos coordenadores, até mesmo dos docentes, nos diálogos pedagógicos, nesses momentos, é que 60 minutos tem sido um tempo interessante para essa comunicação mesmo, para esse diálogo que é muito no esclarecimento de dúvidas e não necessariamente de uma aula expositiva, tá? Não que não possa ser uma aula expositiva, mas muitos professores lançam mão do recurso da videoaula, ou aí até o Jefferson pode me ajudar nessa questão aí. O conteúdo é exposto anteriormente, o encontro síncrono é muito mais para esclarecimento de dúvidas. E, às vezes, quando ele passa de 60 minutos, não fica tão assertivo, mas também não é uma regra. Depende muito de cada disciplina, depende muito da turma. Então, a gente colocou essa duração média, mas também não colocamos uma duração máxima, tá? Então, caso o professor queira ajustar para 100 minutos, não teria problema, sendo obedecido lá o horário acadêmico, né? Que é o que a gente sempre solicita também, porque não pode o professor decidir fazer 3 horas de encontro síncrono se tem outra disciplina ali proposta para aquele horário, tá? Então, é uma duração média, mas não impede do professor aumentar para 100 minutos, por exemplo. Ah, não, perfeito. É que na minha experiência é que já chega nos 100 minutos, normalmente. Fisicamente? Várias sessões. Perfeito. Luciana, Sim. só uma questão, até eu cheguei a comentar no chat também, eu acho que essa parte dos 60 minutos poderia colocar igual tá uma parte dos 50 minutos e seus múltiplos, porque se a gente deixar isso, pensando também na questão do ônibus, vai com o professor, ele estende a mais, ele sabendo dessa questão, facilita para essa organização. Acho que é uma boa sugestão. Mas aí, Jefferson, é para encontro online, tá? Para o presencial porque você falou de ônibus, né? Para o presencial deve ser seguido o horário acadêmico mesmo. Mas para o encontro síncrono é uma ótima sugestão, a gente pode colocar assim. Perfeito. E essa aqui é a sucinta, que é do trocar a palavra deverão por poderão. Sim. Ser facultativo. Uhum. E a última aqui, é só colocar o Microsoft Teams aqui. Eu acho que aí já acabou as ponderações. Tá joia. Obrigado, viu, Luciana, pelos esclarecimentos. Obrigada a você, João. Ok. Obrigado, João, pela participação e as considerações, né? Professor Glauco, boa tarde. Glauco, seu microfone. Oi, esse Teams, vou contar um negócio, viu? Tá fácil, não. Tá certo. Lá vamos ajeitando, né? Vamos ajeitando, Fica à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Ô, Lu, vamos lá, né? Saudade, né, do fogo no parquinho, né? Tô anotando tudo aqui. Vamos lá. Eu acho o seguinte, em relação ao primeiro ponto é o artigo 7º, eu gostaria de comentar, no 3º e 4º parágrafos aí, a dificuldade, eu acho, de colocar isso na resolução. Por exemplo, o docente vai procurar o NDE, procurar o colegiado, às vezes no curso aí de técnicos e pós-graduação, eu acho isso meio complexo, sabe? Vai procurar como? Vai ser um e-mail, vai ter uma rotina, vai pedir uma reunião, vai ter essa... Para o NDE e o colegiado ele analisar o caso das disciplinas. Eu acho que isso já poderia falar, então, direto para o NDE, né? Não para o professor, às vezes, para o NDE. Vocês têm que avaliar as disciplinas híbridas, né? E avaliar caso haja alguma possibilidade dela continuar a NP. Então, não sei, eu penso que assim, numa resolução fala que o docente, você vai procurar o NDE, o cara, será que ele vai mesmo? Talvez não vai, né? Então, eu acho que o caso não sei, né? Uma sugestão aí para os conselheiros também analisarem, né? Se o caso NDE já tem que fazer, às vezes, essa necessidade dessa avaliação de todas as disciplinas, né? Que formato que elas vão tomar, né? E o colegiado aprovando aí depois. A gente pode fazer no ping-pong? Vamos fazer um ping-pong, que é melhor, porque tem coisas tão separadas aqui. Então tá.
O Glauco, o artigo 7º, né, especificamente, está falando das disciplinas híbridas, né? Híbridas. Então, falou lá do adequação do plano de ensino, que, claro, é algo esperado. Aí, o parágrafo 3º que você está questionando, né? Isso, terceiro e o quarto. No caso dos cursos de graduação, aí tem o da pós-graduação também, que está no quarto, é recomendado que o docente sempre esteja em diálogo com a NDE e colegiado com o objetivo de estabelecer melhores estratégias de adaptação da proposta. Então, a ideia aqui não é da definição da disciplina se ela vai ser presencial ou híbrida. Até porque essa resolução, né, como eu disse para o João, ela está voltada mesmo para esse semestre corrente. As disciplinas já estão definidas, tanto que a gente conversou bastante, né, na sua era aí de coordenação de outro dia mesmo. Para quem não sabe, né, o Glauco saiu da coordenação da veterinária recentemente, assumiu a professora Michele. E aí, quando foram definidas as disciplinas para 2021/2, a gente já conversou bastante, DE, coordenadores, sobre isso, e não muda as disciplinas, né? A ideia, de fato, era que todas as disciplinas já tivessem esse retorno presencial a partir de janeiro. O que foi colocado aqui, com relação a esse diálogo, é a respeito mesmo como é que eu posso dizer, da garantia de que a ementa vai ser desenvolvida. Então, especialmente, assim, disciplinas práticas, disciplinas que têm aí um conteúdo mais... É difícil falar isso, né? Porque todas as disciplinas são complexas, todas são importantes, mas sempre tem uma disciplina ou outra que demanda mais do laboratório, mais de uma aula de campo, uma visita técnica que, né, pelo jeito a gente não vai ter muito dinheiro para fazer visita técnica tão cedo, né, Cida? E aí, tudo isso, assim, adaptado para o que é possível. Então, seria um diálogo da execução pedagógica mesmo do ensino, sabe? Não seria uma definição da disciplina. Aí eu não sei se ficou claro no texto, mas não é para mudar se a disciplina vai ser presencial, se ela vai ser NP. Agora, no artigo 8º, que aí fala, né, de disciplina que pode ser NP por conta do docente ser do grupo de risco, ou por conta de algo assim, a gente sabe, você sabe, né, nem todos os conselheiros sabem, que disciplina que teve que ser colocada de curso diurno, mas foi colocada no noturno, ou vice-versa, porque a gente está no aperto para conseguir cumprir aí as cargas horárias, cumprir as matrizes dos cursos, né? Então, essas excepcionalidades, talvez vai ter uma disciplina que o colegiado, em acordo com o professor, em acordo com a NDE, vai falar, não, essa disciplina dá para manter a NP, para a gente otimizar o tempo, né? Aí, esses casos que seriam analisados, e aí, assim, definido aqui hoje, a ideia amanhã, a gente está disparando esse texto via comunica para os professores que desejarem solicitar essa oferta NP. Essa manutenção. Entendi. Exato. Bacana, Lu. Então tá. Então, acho que está explicado. Não tem que mudar nada, então, não. Vamos embora. Artigo 11. No parágrafo 4º, eu acho o seguinte, sabe? Os encontros simples, né? Quando realizados, gravados, disponibilizados, etc. Como você falou, atualmente, né? Com as disciplinas híbridas, os encontros híbridos eles vão cair muito nessa retirada de dúvidas, nessa, assim, vamos dizer, esclarecimento de dúvidas, né? Complicado, às vezes, gravando dúvida e colocar, né? Agora, uma sugestão que eu faço aqui hoje, né? É virar tudo, vamos dizer, obrigatório, né? Tirar essa questão do síncrono, às vezes não obrigatório mais, né? A disciplina é só NP? Ah, não, tudo bem, então vamos gravar, talvez o aluno veja depois. Agora, tem a parte híbrida, né? Acabou, o aluno vai ter que estar ali naquele horário, ele vai ter que já estar dentro, né? Vivendo o horário acadêmico. Então, essa questão também de faltas, né? Às vezes voltar mesmo a falta presencial ali no encontro síncrono, né? Acabar com essa questão, às vezes, de atividade relacionada à falta, né? Que dá tanto bafafá, tanto problema, às vezes, e acabou, né? Falou assim, gente, é síncrono, né? Beleza, vai ter aula no AVA, vai ter aula online, algumas aulas, vai, mas você vai ter que estar lá, meu amigo. Então, não vai ter jeito, não, porque
eu acho complicado, assim, né, manter uma parte. O híbrido ele tem que estar, beleza. Agora, no síncrono, não, o professor pode ficar lá. Igual eu dei uma aula semana passada, eu mais 2 alunos, né? Quer dizer, eu vou gravar uma aula dessa, nem era aula, né? Era retirada de dúvidas. Assim, eu fico feliz, né, porque ninguém tem dúvida, né? A disciplina está... Né, eu gravo as aulas, quer dizer, além de gravar a aula, a gente nem encontra lá. Tudo bem, né? Vamos tirar as dúvidas ali que às vezes fica. Mas aparecer 2 ou 3, quer dizer, é um tempo que às vezes não é. Vai acontecer isso lá no híbrido de novo, né? O aluno não tem que estar ali? Eu acho que tem. Né? Na minha opinião, acho que isso aí já tinha que ser, né? Já é um passo a mais, né? Já é uma prática que já devia, a gente, né, com certeza tem que rever, porque já está vivendo o horário acadêmico. Então, pode? Ô, Glauco, eu queria muito que a gente pudesse fazer isso. Eu queria que a gente não tivesse artigos específicos sobre o ENP. Eu posso dizer em nome da equipe da DE, a gente não queria colocar. Mas no universo que a gente tem ainda de 600 e tantas disciplinas nesse semestre, com toda a peculiaridade do integrado, eu acredito que a nossa escola vai rodar, assim, achômetro, tá? 95% presencial, tá? Mas tem uma porcentagem aí que a gente não pode jogar fora as diretrizes do ENP. Eu sei que não é isso que você está falando, tá? Mas só estou sendo radical aqui na minha fala. O artigo 11, especificamente, né? Porque esse parágrafo 4º que você está mencionando, ele é do artigo 11. Que fala das estratégias metodológicas. Então, o artigo 11, especificamente, está falando da parte metodológica do ENP. Então, para disciplinas que serão ENP ou para disciplinas presenciais que queiram manter uma parte ENP. Tá? Eu acho que está lá no 38, Lu. 38 que está, então. Então, peraí, deixa eu voltar lá. 38, na modalidade... Ah, tá, da frequência. Isso. Então... Pois é, Glauco, mas com toda a peculiaridade de conectividade que a gente tem, né? Ainda assim, o que acontece? O que continua ENP continua nas diretrizes do ENP. Encontro síncrono é facultativo ou não ao professor fazer. Professor fez, é facultativo ou não ao aluno frequentar. Certo. Correto. Por mais que ele devesse, né? Porque para tirar dúvida, para aproveitar e tudo mais. Continua a regra antiga, tá? E aí a frequência para as aulas ENP, para as disciplinas ENP, entrega de atividade. E aí, se o professor falar assim, olha, a minha disciplina vamos pensar nos terceiros anos integrados, que a tendência é ficar ENP. O professor mantém a disciplina toda ENP, ele pode falar, gente, a partir de agora, não vou fazer encontro síncrono, eu vou esclarecer, não é recomendável, tá? Eu vou esclarecer as dúvidas pelo chat, pelo WhatsApp, por e-mail, por fórum, enfim, não vou fazer encontro síncrono porque vocês não estão frequentando. O professor pode fazer isso? Pode, desde que as dúvidas sejam esclarecidas. O que não pode é o professor abandonar o aluno cheio de dúvida, né? Tchau. Aí, as disciplinas presenciais, que vai ter só uma complementação no AVA, algum material, complementar ou não, mas algum material no AVA, esse professor, com certeza, ele vai privilegiar os encontros presenciais, frequência presencial, atividade avaliativa presencial. Mas a gente ainda não consegue, não deixa de ser uma transição ainda, sabe? Para o 100% presencial, esse híbrido, até porque a gente também, assim, tem o plano C, né, que se a pandemia avançar negativamente de novo, tem como a gente virar a chave e voltar tudo para o ar. Espero que não, eu acho que todo mundo espera que não, né? Mas, se necessário, por isso que a gente já tem as salas virtuais, por isso que a gente já prevê a questão dos encontros síncronos, se necessários, mas é no campo da possibilidade, não da obrigatoriedade, esses encontros síncronos. E frequência não tem jeito. É entrega de atividade porque está de acordo com a instrução normativa da PROIN. Entendi, Lu. Entendeu? Mas é difícil. É difícil. Concordo com você. Aqui, hoje é só isso mesmo. Uai, agradeço aí já? as explicações. Hoje foi breve. Estou sucinto ultimamente. Ok, professor Glauco, obrigado aí, né? Vou passar agora para o próximo aqui das mãozinhas.
é o Jefferson. Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Então, eu além dessa, eu acho que todas as questões a respeito da minuta já foi apresentado pelos demais colegas conselheiros, e uma questão que vários alunos têm reportado a nós, enquanto representantes do corpo docente, é a respeito da parte relacionada ao retorno de todas as aulas agora em janeiro. E aí eu queria até mesmo trazer isso juntamente aos outros conselheiros para a gente discutir e ver se realmente seria talvez a melhor medida mesmo, tendo em vista agora a nova variante. O que acontece? A gente tem vindo agora com o retorno, eu estou, desde que retornou, toda terça e quinta em Bambuí, por conta de aula presencial de laboratório, tenho visto, assim, que as medidas têm sido cumpridas, tanto pelos professores, os técnicos administrativos, no caso a Nayara, que é a técnica que eu tenho tido contato diariamente, e tem sido muito atenciosa, assim, com os cuidados mesmo, pessoal. Então, assim, a instituição, ela está bem preparada para esse retorno. E talvez possa ter algum gargalo, alguma questão que complique aí, mas isso tem sido suprido, né? E o que acontece? A um certo momento a gente vai ver que se a gente voltar agora em janeiro, há uma grande possibilidade de voltar ao normal, igual era antes da pandemia. Porque quase todos os professores que a gente tem encontrado, ele fala assim, eu vou dar minha aula em janeiro normal. Minhas aulas vão ser normais na sala, tudo normal. Acabou o AVA, eu vou esquecer ele, porque tem professor que tem essa dificuldade de utilizar o AVA, a gente reconhece isso, e que talvez a aula presencial dele vai ser mais proveitosa. E o que acontece? Será que as disciplinas que são totalmente teóricas, elas precisam desse retorno agora em janeiro? Eu vou dar o exemplo de uma disciplina que eu estou fazendo com o João, que é eletromagnetismo. Será que essa matéria dele, essa disciplina dele, que é totalmente teórica, ela precisa estar de volta agora em janeiro? Porque talvez a gente faça um retorno gradual, bem gradual mesmo. A gente vai voltando aos poucos. E aí, a gente volta com as disciplinas teóricas e práticas, que estão planejadas, que vão ter mesmo as atividades nos laboratórios, e algumas disciplinas em que o professor julga que é necessário para a questão de aprendizado do estudante esse retorno. E aí eu queria compartilhar isso com os demais colegas. Ok, Jefferson. Se a professora Luciana quiser fazer um comentário, eu também posso participar. Sim, eu queria comentar assim. Então, o que a gente tem discutido nos últimos meses, né, é a questão do impacto até muito emocional também do retorno, sabe? Da importância desse retorno em vários aspectos. Primeiro, acho que cabe destacar que a gente está seguindo tudo conforme a legislação vigente, né? Então, a gente já tem aí autorização para estar voltando às atividades letivas presenciais já há alguns meses. A gente foi o mais cauteloso possível para segurar o fechamento do semestre 2021/1, que foi em outubro, no formato ENP. Fizemos toda a organização, né? E quando eu falo fizemos, não foi só a diretoria de ensino, a gente foi responsável por disparar, né, o processo, mas em parceria aí com todos vocês, inclusive do conselho, com todos os membros da comunidade acadêmica, para pensar da melhor forma possível, e aí a gente seguiu a orientação da Proente fazer o período de transição entre novembro e dezembro, né? O nosso pensamento inicial era de fazer esse pleno retorno a partir de janeiro, e eles falaram, não, faz uma transição, faz um teste, e aí é o que está acontecendo agora em novembro e dezembro. Acho que vale a pena também destacar, né, a gente comentou na Assembleia Interdepartamental que teve na segunda-feira passada, e na terça, com todos os servidores tais terceirizados, do retorno positivo que a gente está tendo do período de transição.
a DE é responsável também por fazer um monitoramento, né? E aí os relatos dos professores, dos coordenadores de curso, é que, assim, não é um volume grande de alunos que a gente já tem de volta no campus, mas que aqueles poucos que estão entusiasmados, empolgados e motivados, né, a esse retorno. E aí, considerando que nós temos autorização do Minas Consciente, inclusive sem a limitação mais do distanciamento, né, o que acaba contribuindo para a capacidade dos ambientes, considerando o retorno das aulas das escolas municipais de Bambuí, das escolas estaduais de Minas Gerais, né, nós tivemos até uma saia justa alguns dias atrás por conta das avaliações do SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os alunos dos terceiros anos não são obrigados a fazer, mas foram convidados a fazer. Do nosso campus, ninguém participou, apesar de toda a propaganda e convite que a gente fez. E aí eu tentando explicar para o pessoal da coordenação do SAEB, da superintendência, que a gente ainda estava na modalidade de estudos não presenciais, né? Então, até como uma resposta social, é muito importante que esse retorno aconteça, que a gente está vendo os vários setores da sociedade retornarem, inclusive as escolas nos seus vários níveis, desde a educação básica até o ensino superior e pós-graduação. Então, a gente não tem impedimentos legais a respeito disso. A gente tem visto um esforço muito grande também da gestão do campus de modo geral, especificamente da assistência estudantil, de que a partir de janeiro a gente tem o retorno do restaurante, o retorno da moradia, ainda que não na sua integralidade, mas que haja esse retorno para atender essa política forte que a gente sabe que é necessária, que é fundamental para o nosso campus da assistência estudantil. Então, sendo possível esse retorno das políticas de assistência de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais plena para atendimento esse retorno presencial, porque na pandemia esse atendimento vem acontecendo, para dar essa resposta social e também para contribuir com esse próprio impacto emocional de retorno, de motivação para os estudos. Tem estudante que fala, não aguento mais, tem professor que fala, não aguento mais ficar o dia inteiro na frente do computador, eu não consigo aprender direito, eu preciso desse retorno. Então, são muitos aspectos que pesam para essa decisão do retorno presencial acontecer, tá? As disciplinas mais práticas, né, acabaram sendo privilegiadas nesse período de transição, mas acaba que mesmo as disciplinas teóricas, é importante que haja esse retorno delas, é a maioria das disciplinas, né? E a gente tem condições, a gente tem uma infraestrutura aí, digamos assim, adequada para estar dando esse suporte para o retorno. Então, acho que são muitos fatores que pesam positivamente para a gente fazer esse retorno, Jefferson. São aspectos legais, emocionais, pedagógicos, nem se fala, né? Todos os nossos alunos, inclusive você, se matriculou em um curso presencial. Então, a gente poder voltar para o presencial é algo muito esperado há bastante tempo. Eu entendo a sua preocupação, inclusive a voz que você tem que representa aí, né, todos os estudantes do campus, mas a gente precisa também ponderar sobre esses vários aspectos. Eu acho que é isso. Ok, professora Luciana. Eu vou deixar o João falar e depois eu comento. Pode ser? João, por favor. Então, Rafael, o assunto que eu vou comentar não é para enfatizar a palavra do Jefferson, não, porque, pessoalmente, ele apresentou muito bem o manifesto que os colegas dele da sala de aula, né, que ele está tendo comigo, fez. O meu assunto é outro, assim. Então, se você me permitir, eu complemento, depois eu volto para você a palavra. Eu que agradeço a gentileza. Obrigado, viu? De nada. Então, gente, na verdade, né, essa discussão que a gente traz é uma discussão muito complexa. Né? Por isso que nós tivemos várias instâncias, a gente tem feito isso desde do início da pandemia, isso tem nos ajudado a entender mais a nossa comunidade acadêmica e os nossos alunos. Acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro, né, que pelos últimos números que nós acessamos, nós já tivemos uma queda no número de matrículas, isso é fato, né? A pandemia, a modificação social que nós tivemos no nosso país, né? Esses problemas todos que a gente sabe, eles são muito graves, né? Tanto é que vários dos momentos que nós discutimos o retorno, ele tem muito mais um peso social
do que propriamente dito a questão, muitas vezes, lógico, a pandemia é importante, mas assim, a gente se preocupa muito com esse aluno aqui no campus, né, obviamente. Tanto é que a gente tem feito um esforço muito grande para tentar realmente prover, né, os meios para que esse aluno venha e que a gente possa realmente trabalhar aí a nossa assistência estudantil, o nosso trabalho de apoio, que o Instituto Federal ele tem um trabalho diferenciado em relação a isso. E também, gente, até falando uma fala aqui enquanto gestão do campus, nós recebemos os mais diversos justificativas, né? Ah, eu já estou trabalhando na área, eu não quero retornar, mas espera aí, né? Como é que faz isso? Né? É uma coisa complicada, né? E também não quer dizer que você vai ter a disciplina MP que você vai passar também, né? Ou facilite, né? Isso é outro ponto. Ah, eu prefiro que seja depois porque eu acho que eu gostei mais do NP, ficou mais prático, né? Então, assim, não tem uma decisão correta nesse processo. A nossa decisão ela é baseada, né? A paralisação da instituição ela foi baseada na questão sanitária, né? Que era o quê? A saúde, os indicadores e todos esses pontos, né? Essa foi a decisão principal anteriormente. Eu entendo todas essas colocações, a gente foi se adaptando, né? E até mesmo a gente viu que nesse retorno inicial, nós não tivemos aquele retorno pleno que a gente imaginava, né? Ou seja, a questão ficou muito assim, então, e muitas vezes até a nossa procura, gente, muita gente ligava aqui durante a questão do vestibular para perguntar se a instituição iria voltar ou não presencial, porque ele não sabia se ia fazer o curso nesse sentido. Então, nós temos tantos fatores e tantos atores envolvidos que a gente tem tentado realmente pautar na ciência, que é a questão da vacinação, a questão dos indicadores, é a autorização do município, é a autorização do Estado, né? Então, isso realmente é um negócio muito complexo, aqui não é questão de certo ou errado, todo motivo é válido, né? Cada um tem a sua questão aí que carrega consigo, uns afetam mais uma parte, outras, mas esse conselho ele vai ter que realmente fazer uma reflexão sobre isso tudo, né? Porque chega um ponto também que a pandemia ela chega no limite da gente praticamente parar a instituição. E nós temos aqui no campus esse retorno gradativo, né? Aqueles que chegaram mais e tem visto tanto que está sendo puxado essa volta, né? Porque a paralisação, gente, eu gosto sempre de repetir, foi um e-mail, um comunicado no domingo. Ó, vamos parar a instituição. Mas para voltar é muito complexo. Tanto é que a data de 17 de janeiro eu tenho colocado que no início do ano a gente vai estar atento aí aos indicadores, caso seja a vontade do campus aí rever alguma questão relacionada a isso, mas a gente espera que tudo continue da melhor forma aí, que os indicadores mudem. A gente não sabe como vai ser a questão, por exemplo, do uso, sei lá, estou chutando, tá, gente? Máscara, como é que vai ser isso em janeiro, né? A gente teve uma ideia de talvez sair a máscara, por exemplo, no estado de São Paulo, mas veio a nova variante. Alguns falam que a nova variante tem um lado bom, entre aspas, né? Que ela leva menos as pessoas a serem hospitalizadas, que pode ser um sinal, a questão toda mais relacionada à biologia do processo, né? Mas eu acho que a gente tem que estar muito atento aos fatores. Infelizmente, eu acho que nós nunca vamos conseguir tomar uma decisão relacionada ao melhor momento para voltar da pandemia. Vai ser uma decisão. E outra coisa que eu acho que é importante colocar com os conselheiros é que nós estamos tomando as decisões. Se vão ser boas ou ruins, somente o tempo irá nos dizer, né? E mais importante que tomar a decisão é modificar ela lá na frente. E os pais e os alunos têm nos cobrado uma decisão. Por quê? Porque eles vão ter que reorganizar a vida. Né? Igual o Jefferson brincou, né? Que 2 vezes por semana ele vai para Bambuí, ele teve que mudar a rotina de vida dele. E eu me preocupo muito com as pessoas que são de fora. Né? Então, eu quero dizer que a prefeitura já conversei com o prefeito, já conversei com a secretária de saúde, inclusive vai ter uma vacinação essa semana aqui, a gente quer outra em janeiro. Né? Então, assim, é muito complicado falar o que vai ser bom ou ruim nesse momento. É uma decisão, e eu falo, nós temos sido muito cobrados em relação a nos posicionar. Eu fico vendo muito esses memes, né, que é assim, aquele lá do IF, né, assim, vai voltar ou não vai voltar? E tem um símbolozinho do IF embaixo, um monte de pontinho, né, que não tem uma resposta plausível. Eu acho que é essa indecisão, é essa insegurança que todos nós estamos vivendo. Então, nós estamos tentando agora, a partir dos encaminhamentos que a gente tem visto, definir umas datas, né? Ó, talvez o restaurante, nós queremos tal data, o alojamento tive lá hoje de manhã, a gente está conversando, as disciplinas, teve uma reunião com todos os coordenadores,
E também, gente, a partir do momento que a gente aprova essa resolução, automaticamente a gente muda de status relacionado a essa questão do ensino no campus. Lógico, tem muitos desafios? Tem. Prever, né, se vai ser 90%, 80%, é um outro ponto. O que nós podemos fazer é, por exemplo, um meio termo como o terceiro ano, né, que tem uma particularidade. Lembrando que nós temos 2 calendários, então ainda no primeiro semestre vai ter uma época que nós vamos ter uma turma do técnico, mas não vamos ter do superior, e assim vai, né? Nós vamos ter também essa diferença. Então, acaba que a gente vai estar, na minha concepção, nesse primeiro semestre, nós não vamos conseguir estar 100%. E provavelmente nós vamos ter 1 ou 2 meses aí que nós vamos ter essa alternância entre os cursos também, que nos ajuda. E se vai dar certo, se vai caminhar, aí é uma reflexão que nós vamos ter que ter acompanhamento diário das ações que estão dentro do campus. E, lógico, o protocolo Minas Consciente ele trata de uma série de questões que vão estar mensurando esse resultado nosso, tá? Mas vou passar para os outros aqui, aí a gente vai conversando também, vai levantando a mãozinha. O Glauco, eu não sei se ele esqueceu a mão, e aí se a Ivana não é sobre a mesma temática, eu ia passar para o João, se me permite, ou se o Gerson quiser complementar também. Oi, Rafael e demais, boa tarde. Não, eu só... Oi, Ivana, está baixinho, se puder aumentar um pouquinho. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Tá, né? Porque o meu computador não está lá muito bento, não. Boa tarde, Rafael e os demais. Eu só queria fazer uma observação. Aquele questionamento que eu fiz com relação ao, digamos, passaporte de vacinação para se ter acesso à moradia, o que é que foi definido? Nós podemos pedir que eles nos apresentem um comprovante de vacinação, os alunos que se interessarem ou se candidatarem, né, futuramente para os próximos editais, ou não. Porque eu até comentei com a Cida, eu tenho uma colega que trabalha no IF Pará, e eles enviaram para toda a comunidade acadêmica, seja servidor, seja aluno, um questionário de como é que está a vacinação dessa pessoa. Qual dose ela tomou, quanto tempo tem das datas das doses, aí tem um posicionamento com relação a isso ou não, Rafael? Oi, Ivana, essa é uma questão que ela é importante, nós discutimos isso muito até no Colégio de Dirigentes. Eu não sei se você viu há pouco tempo, a UFV ela soltou uma nota seguinte, só vai poder fazer a matrícula se tiver o comprovante de vacinação. Se a gente for pensar do ponto de vista legal, nós não temos uma diretriz do MEC nesse sentido. Mas enquanto gestão do campus, né, a gente vai, na minha concepção, a gente vai comprar essa briga de solicitar. Se ele não quiser, ele entrar na justiça e conseguir que pode entrar sem pedir, ok. Mas, na minha concepção, é uma exigência que nós vamos ter que fazer, sim, considerando o bem coletivo. Tá? Então, na verdade, vai ser uma decisão. Nós não temos uma orientação macro, mas nós vamos ter uma decisão local que a gente vai solicitar. Se a pessoa não concorda, entra na justiça, etc. e tal. Tem muita dubiedade nessa questão, porque é o seguinte, se você for pensar, muitas vezes a gente já pediu comprovante de vacinação em alguma época da nossa vida, para fazer matrícula ou alguma coisa, isso era uma coisa comum. Mas nós levamos a questão da vacina para um nível tão ruim de discussão enquanto sociedade, um retrocesso tão grande, que isso parece que fere a questão de liberdade da pessoa. Não, é uma questão de bem coletivo, né? Eu, quando me vacino, eu me protejo e me protejo aqueles que estão ao meu redor, obviamente, né? Mas, infelizmente, nós estamos num nível de discussão que isso parecia que não é como se fosse uma coisa do outro planeta, né? Quando eu peço vários documentos, isso é importante, né? Às vezes o comprovante de vacinação falou, opa, não vacinei, tem que ir lá. Então, assim, da minha parte, Ivana, nós vamos trabalhar nesse sentido aí de, com certeza, cobrar a vacinação para esses alunos da moradia. Tá? Eu agradeço, tá, pelo posicionamento e até pelo fato de você defender, entre aspas, essa bandeira, porque claro. Eu fui informada de que você não consegue nem ser deslocada por ambulância se não comprovar que foi vacinado. Eles não aceitam, o próprio SUS não aceita remanejamento de pacientes entre hospitais que não são vacinados. Então, assim, a gravidade é tão grande, assim, é tão sério o assunto, que estamos nesse nível, né? Então, eu te agradeço, até porque, se tudo correr bem, acho que abril, a gente já pode abrir um novo edital para moradia, né? Se tudo continuar correndo de vento em polpa lá nas reformas, né? Então, isso é bom. Até também, Rafael, assim, a gente pensa em alunos, mas eu não gostaria de estar convivendo com uma pessoa que não foi vacinada.
E eu creio que cada um dos servidores também. Né? Com certeza, Ivan. Eu te falo o seguinte, todas as possibilidades que nós tivermos de cobrar cartão de vacinação, nós vamos arrumar um jeito de cobrar. Porque, infelizmente, nós tivemos, como eu disse, um retrocesso muito grande, e isso, pelo amor de Deus, gente, né? Vamos ter bom senso, né? A vacina que, se nós estamos nesses indicadores hoje, é graças à taxa de vacinação que nós temos no nosso país. Né? Então, vamos aterrissar, vamos voltar, né? Vamos pensar do ponto de vista mais coletivo, saúde pública, e com certeza a sua fala é muito assertiva. Né? Eu não tenho que pensar também no meu colega de trabalho, né? Enfim, mas nós vamos ficar em cima nessa questão aí, com certeza. Então, eu vou passar para o professor João, pode ser? Encerramos esse ponto ou alguém quer fazer mais alguma ponderação? Então, João, fica à vontade. Muito obrigado novamente. Só gostaria de apresentar uma preocupação do professor Rafael Steinberg, que ele apresentou na nossa reunião de interdepartamental, que é exatamente ao tocante ao artigo 9º, que, se eu não me engano, é o do terceiro ano, aquele do terceiro ano fase NP. Ainda bem, assim, fico grato que os colegas assim manifestaram-se a favor, né, desse artigo 9º, assim, mas o Rafael Steinberg, ele falou que é pensar com muito carinho nesse artigo, assim, dos terceiros anos, que a situação deles é um pouco mais complicada, né? De vir aqui para Bambuí, para cursar 2 meses, depois ir embora de novo. Então, que esse artigo 9º seja, ele fique, né? E se tivesse como, que toda a turma, literalmente, se ela quisesse, fazer toda a NP. Eu acho que não dá nem 2 meses, né? Dá quantos? 19? Não, eu tô... É menos, né? É menos 2 meses, por causa das 2 primeiras semanas, né? São 5 semanas. Mas que 5 pega 2 semanas de janeiro e 3 semanas de fevereiro, sendo a última de recuperação. Isso. Então, só vim mesmo apresentar essa preocupação do professor Rafael Steinberg, né? Que é legítima, né? E também parabenizar esse artigo, que eu achei muito bom, desde o início. Encerra a minha fala e parabeniza a posição da carteirinha de vacinação. Eu também acho que é uma boa ideia. Agora, sobre esse assunto aí, só uma última coisa, assim, minha dúvida é com os alunos de 15 anos de idade, né? Porque eu não sei se todos os alunos de 15 anos vão estar vacinados, né? Até fevereiro, né? É uma preocupação que eu tenho também, mas é boa essa posição. Encerra a minha fala e muito obrigado novamente. Obrigado, João. Vamos ver se tem mais alguma mãozinha levantada. O Jefferson. Só uma questão que, assim, muita gente ainda está muito perdido. Não sei porquê, eu acho que a gente até comentou isso anteriormente. Os estudantes, eles não têm, parece, o hábito de entrar no site, de acompanhar as notícias, assim. E eu acho que está faltando, talvez, até, desculpa o que eu vou falar, mas algo mais mastigado para eles entenderem que a partir de 17 de janeiro tem as aulas presenciais, algo assim, porque se eu mandar, tipo assim, algo no grupo, o pessoal fala assim, mas volta mesmo em janeiro ou não volta? Tem gente que, tipo, precisa pedir conta do serviço para voltar para Bambuí, tá, tipo, não sabe se pede para cumprir ali o período de aviso e tudo mais. Ô, Jefferson, eu estou pensando seriamente, não conversei isso com a professora Luciana nada, mas eu estou esperando a decisão aqui nossa também. Se for o caso, é simplesmente gravar um vídeo deste jeito. Com o presidente do Conselho Acadêmico, tivemos uma reunião e a partir do dia 17 de janeiro voltaremos com as aulas de formato presencial. Qualquer dúvida, acesse o nosso site e os nossos canais. Abraço. Basicamente é isso, tá? Porque eu acho que mais direto não tem jeito, tá? Então, assim, é lógico, vou ter que ver isso com o Gilberto, etc., se for a decisão aqui, né? Mas vai ter que ser... Porque, internamente, nós fizemos isso muito com os servidores, mas como você falou, né? Os alunos, cada um está num time do processo, né? Então, nós vamos ter que ser muito direto. E tem muito assim, tem pai ligando aqui, já fala assim, aqui, mas eu posso alugar a casa? Eu falo assim, ó, então, ó, o que eu falo é o seguinte, se não piorar a situação e o Conselho Acadêmico do campus aprovar a nova resolução e, consequentemente, esse novo formato, ok, tá? Mas, basicamente, eu acho que tem que ser uma comunicação, que você falou, muito direta e assertiva, né? Porque, senão, eu acho que esse nem lá, nem cá, né? Isso é muito complicado. Mas, enfim, eu acho que essa
esse detalhe que você citou aí é bem esse caminho mesmo, tá? Só complementando, Rafael, você já respondeu o pedido que eu ia te fazer? Porque a gente só estava aguardando mesmo a reunião do conselho. Nós viemos falando de modo bem direto desde outubro. Gente, se prepara, se o cenário não mudar, janeiro é presencial. A gente vai avaliar o período de transição e em dezembro vai ter a decisão do conselho acadêmico. Só que eu não sei se o pessoal não entende o que é conselho acadêmico, não entende que tem que ter uma deliberação, que é uma decisão colegiada, não é algo que a gente toma decisão sozinho, porque é muita responsabilidade, tem muitas variáveis a serem analisadas, mas a gente já vem com esse discurso bem direto desde outubro, na live que foi feita antes das férias escolares. Foi falado na semana passada, né, com os professores, com todos os servidores. Teve a reunião de pais e responsáveis na segunda-feira passada, em que isso também foi colocado de modo bem claro, inclusive com a participação da Monice, que falou bastante da política de assistência, da possibilidade aí para janeiro, e todo o questionamento que chega, né, para a gente responde, a gente reforça isso muito também com os coordenadores de curso. Mas, batido o martelo aqui, né, como o João colocou no chat, a ideia é assim, um vídeo curto, uma fala curta do tipo, gente, pode organizar tudo para voltar em janeiro. É isso, e o quanto antes a gente também está divulgando a resolução, né, essa nova resolução com todos os trâmites, esclarecendo todas as dúvidas aí da melhor forma possível. Aí, Jefferson, vou te fazer um pedido, porque, assim, tem muito aluno que não lê e-mail, que não assiste live. Eu falo, gente, assiste na velocidade 2, mas assiste e presta atenção, né? Tem N comunicados, o calendário acadêmico já está no site há muito tempo. Outro dia me perguntaram, mas as aulas do semestre vão até quando, né? E o calendário está aprovado há meses, então, se você puder ajudar a reforçar com os alunos para estarem atentos ao site, ao Instagram, a todos os comunicados que vão por e-mail, é essencial. É um trabalho de formiguinha. Ok, professor Luciano, mais alguma ponderação? Tem mais alguma mãozinha levantada? Então, gente, se nós não temos nenhuma mão levantada, eu vou colocar em votação, tá, a aprovação, né, da atualização da resolução que dispõe sobre as diretrizes para a implementação das modalidades híbrida e de estudos não presenciais, né, o nosso famoso ENP, no âmbito do IFMG Campus Bambuí. Aqueles que são favoráveis, se manifestem aí no chat, por favor. Esperar mais um segundinho, tá? Isso, todos votaram. Ver se está faltando alguém. Maria Aparecida, acho que falta. Maiara. Pela votação aqui, ela foi aprovada. Ok? Então, gente, eu parabenizo aí a diretoria de ensino, né, as outras diretorias também que contribuíram, tá? E eu acho que é esse o caminho aí que nós temos pela frente, né? Espero que a gente seja exitoso mais esse passo que nós temos pela frente, né? Que é o próximo capítulo desse retorno nosso aí, institucional. Então, nós ficamos acordados desse formato, tá? Nós temos esse retorno aí dia 17 de janeiro, não é isso? Então, né, a gente espera aí que a gente possa não ter nenhuma surpresa nesse processo e que eu não precise chamar o conselho acadêmico aqui no início da segunda quinzena de janeiro, tá bom?
Então, gente, eu acho que basicamente é isso, né? A gente encerra as reuniões do Conselho Acadêmico desse ano. Queria agradecer a participação de cada um de vocês, a disponibilidade. Espero que ano que vem a gente possa ter uma agenda mais com fluxo mais pré-determinado, né? A gente está fazendo reuniões por demanda, né? Então, sempre que tem chegado alguns assuntos, a gente tem convocado o Conselho Acadêmico do campus, ele tem se mostrado muito propositivo e respondendo a todas as nossas demandas, ok? Então, só para ficar claro, conforme nós acordamos, nós vamos estar divulgando esse retorno presencial, né? Solicito aí a diretoria de ensino também que faça um comunicado, a gente vai fazer algum vídeo, alguma também junto com a RI, e que tenho certeza aí que nós vamos ser muito exitosos nessa caminhada. Professora Luciana? Bom, gente, só agradecer vocês demais por todo o suporte aí, não só hoje, mas ao longo desse ano, né? Que foi um ano aí bem intenso, emocionante. Ano passado também foi, não sei se esse foi mais. Eu não estou tão otimista, não. Eu acho que ano que vem a gente vai ter bastante demanda também para o conselho acadêmico, talvez não diminuir tanto as pautas, mas que não seja só esse assunto, né, do ensino relacionado à pandemia. A diretoria de ensino tem aí umas 2, 3 minutas de resolução que estão paradas por conta do ENP, que a gente precisa ajustar. Então, queria agradecer demais e dizer que eu continuo contando com vocês, eu e a equipe toda da DE, do ensino, né, para a gente poder avançar aí nas várias demandas. E já aproveitando, né, gente? Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, muita paz, muita saúde, que é o que a gente precisa. E é isso, mas a gente ainda se esbarra aí nos próximos dias, nas reuniões online e presenciais. Mas queria registrar esse agradecimento, que não é só meu, mas da equipe toda da DE. Aproveitando a fala da professora Luciana, né, trazer também, lembrando que aqueles 3 processos, os 4 cursos que nós aprovamos nesse conselho, eles passaram pelo Consup na semana retrasada, se não me falha a memória, que foi as 3 especializações e lá atrás, né, o curso de Educação Física, a gente já falou, né, então, todos os processos, devido à celeridade que a gente tem avaliado as pautas e caminhados, tem ajudado muito nas reuniões do Conselho Superior, né, da aprovação, que a última instância do EFMG é do Consup, né, então a gente faz parte lá como conselheiro. Então, gente, se eu não encontrar com vocês nesse mundo online aí, também boas festas, né? Se cuidem, cuidem da família de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais, pessoal. Até mais. Boas festas, bom descanso.